nosso primeiro episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento com nanopartículas para doença de Parkinson. Eu sou estudante de biomedicina, estou aqui com os meus colegas Guilherme e Fernanda e a gente vai debater um pouquinho sobre o tema. Também trouxemos um convidado especial, meu pai, para a gente debater sobre o convívio, o tratamento e o que ele pensa sobre o tema, obtendo a doença de Parkinson. E agora, para iniciar nossa conversa, alguém vai explicar um pouquinho mais pra gente o que é a doença de Parkinson. Então, Gi, vamos lá. Bom, primeiro, oi, gente, meu nome é Guilherme, sou estudante de biomedicina, em conjunto com a Giovana, como ela tinha falado, e a Fernanda também, tá? Bom, basicamente, o Parkinson é uma doença degenerativa progressiva. O que isso significa? Que ela vai atingir alguns neurônios, essenciais para a transmissão de dopamina e também alguns neurônios essenciais para o movimento, para o controle do movimento do corpo como um todo. Essa doença, ela vai vamos falar assim, ela vai causando a morte dessas células de uma forma acelerada, então degenerativa. Como são células que não fazem o processo de replicação, de duplicação, não fazem o processo de mitose, elas vão morrendo aos poucos e isso culmina na perda de função do sistema nervoso como um todo. E agora a gente vai falar sobre os tratamentos atuais do Parkinson e também os tratamentos que são disponíveis pelo SUS com a Fernanda. Tudo bem? Eu sou a Fernanda, estudante de biomedicina, futura biomédica. E respondendo a pergunta da Giovana, o tratamento mais eficaz, o tratamento padrão de ouro, o que é utilizado no momento, é o levodopa. Ele é um tratamento que ele ajuda a repor a dopamina do cérebro, Então ajuda a voltar à coordenação motora, desse paciente. E falando também sobre a pergunta do SUS, sim, é totalmente gratuito. Esse tratamento, ajuda tanto na medicação, reabilitação, é tudo fornecido pelo SUS. Então é por isso que temos que dar uma salva de palmas, para o nosso querido SUS. Sim. Vale ressaltar também que o grande desafio para o tratamento, no caso do Parkinson, seria em relação a atravessar a barreira hematoencefálica, e que já como é um sistema muito, muito crucial para o organismo, então ele cria várias barreiras para qualquer tipo de infecção, enfim, e isso dificulta bastante a penetração da medicação no sistema em si, no caso, no órgão alvo da medicação. Para a gente entrar no nosso tema central, Gui, conta pra gente como a nanotecnologia pode entrar nesse cenário. No caso, a medicação ela só vai interagir de fato com o corpo sendo metabolizada ou se ligando a algum receptor da célula diretamente num ponto específico. Isso auxilia, por exemplo, a controle de dosagens. Vamos falar agora do levodopa, certo, Fernanda? Sim, levodopa. A gente fazendo a medicação passar pela barreira hematoencefálica, eu tenho que fazer uma dosagem, uma administração de dosagem muito alta no paciente. Eu preciso elevar muito o nível dele dentro do organismo para ele conseguir chegar até o nosso alvo. Com a nanotecnologia, não. A gente dribla essas barreiras do corpo mesmo, e aí faz a medicação atingir somente o ponto-chave, tá bom? Isso, é uma forma mais eficaz de fazer com que essa medicação atue diretamente na onde precisamos, diretamente onde o corpo mais precisa. No caso, seria nesses neurotransmissores, que serve para ajudar na produção de dopamina. Conta pra gente, tem algum estudo que mostra resultados promissores? A gente Sim, temos. E eu até trouxe, pra gente estar falando mais sobre que os principais testados, são os lipossomas, que são bolhas de gordura capazes de carregar o medicamento até o cérebro. Tem os dendrímetros, que também tem uma estrutura de forma de árvore, que pode se ligar a moléculas específicas. Também temos as nanopartículas poliméricas e lipídicas, conhecidas por serem seguras e biocompatíveis. E também tem estudos com nanotubos de carbono, ouro e grafeno, que também mostram bons resultados nas pesquisas experienciais, E cada um desses daqui tem tipos de propriedades diferentes. Então, cada um busca, entender... ter melhor eficiência para atravessar essa barreira, para ter melhores resultados nessa pesquisa, para
ajudar na questão da coordenação motora, do parso, né? Para atravessar essa barreira que é tão difícil, né? Somente com o medicamento do levodopa. E lembrando, porque a gente está usando então esses materiais, só para abrir aqui um parênteses. Seria, por exemplo, os lipossomas, basicamente uma bolha, né? Sim, Vamos falar assim, bolha de feita de gordura. gordura, basicamente, né? Tem alguns materiais, nanotubo de carbono, de ouro, enfim, são materiais que têm uma reação, uma interação com os outros tipos de elementos dentro do nosso corpo muito baixa. Então, isso garante uma segurança maior do paciente também. Quais os estudos que comprovam a eficácia ou até mesmo os testes que fizeram sobre a neurotecnologia? Então, Giovana, a gente vai listar aqui os dois principais, tá? São os mais recentes que a gente achou aqui, que é da Ansar e colaboradores, tá? Que foi em 2024. Esse estudo, né, ele testou o nanolipossomas, tá? E intranasais, perdão. Eles testaram, perdão, nanolipossomas intranasais, tá? Com como é que é mesmo, Fernando? Com hidratado de escolina. Escolina, difícil falar esses nomes. Escolina, tá? Em alguns animais, tá? E aí eles perceberam uma melhora, assim, na coordenação motora, nos movimentos motores das cobaias. E também tem um outro estudo, né, que seria a Sela e colegas de 2023, que usou esses lipossomas com anticorpos monoclonais, e esse resultado foi incrível. Com esse resultado incrível, eles conseguiram reproduzir a agregação da proteína alfa-sinucleia, né? Isso. Que é uma das causas do Parkinson, né? E a melhora da função motora em camundongos também foi feita essa análise, essa pesquisa, né? Sim. E com essas descobertas, né, que mostram que a nanotecnologia não é uma promessa. Ela pode realmente mudar o futuro de tratamentos neurológicos por aí. E além do tratamento, existe alguma comprovação científica ou algum teste para que possa ajudar no diagnóstico? Estudo do Ferreira em 2022, realizado em 2022, né, que trata sobre biosensores, né, biosensores nanoestruturados, tá bom? Que ajuda a identificar tudo e também identificar o quê, né? Perdão, identificar dopamina e serotonina. E também, né, por serem nanoestruturas, elas são muito mais sensíveis e mais precisas, né? Então, ela pode identificar essas alterações químicas, o que abre caminho, né, nessa detecção precoce do Parkinson. Sim. E para fechar essa parte mais técnica da nossa conversa, quais as principais vantagens e os desafios da nanotecnologia? Então, a gente volta então lá para o começo, falando só quais foram os benefícios que apontaram, né, nos estudos, tá bem? Seria, por exemplo, menor custo-benefício, né, Menor custo-benefício, comprovar a eficácia, né, em humanos. Sim, não só em relação aos humanos, mas também deixar mais direcionado, diminuir os efeitos colaterais também, né? E aí a facilidade de usar a nanotecnologia para atingir o ponto-alvo de maneira mais eficaz, perdão, sem ter a metabolização do princípio ativo. E também, né, tendo essa maior tempo de ação, reduzir, né, a questão também dos efeitos colaterais. Então, tudo isso, né, pensado nisso, é uma das maiores dificuldades, principalmente para a gente depois conseguir conciliar e dar essa gratuitidade para o SUS, né? Então, para chegar à população. Então, isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, atualmente. E agora a gente deu uma alterada na nossa disposição aqui, porque a gente recebeu um convidado especial, que é o meu pai, e a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Para começar, como foi o impacto do Parkinson no seu dia a dia? O que mudou? Quais dificuldades o senhor sente no dia a dia? Derrubar muito copinho de café, porque... Brincadeira, além disso. Não teve muito afeto que eu não me... Mas, por exemplo, a minha área é eletrônica, soldar as coisas, eu não consigo mais soldar, né? E segurar alguma coisa muito firme eu não consigo. Com muita precisão eu não consigo mais, mas o resto eu me dou bem ainda. Eu também gostaria de perguntar para o senhor, né, na questão do seu tratamento, né? Qual medicamento que você está usando, e também se você
conhece a nanobiotecnologia, né? Na questão do Parkinson. Eu faço uso de comprimido, como é que chama, filho? Levedopa. Levedura. E só esse tratamento que eu conheço. E já ouvi falar de cirurgias, né? Aí Mas você nunca ouviu falar da nanobiotecnologia no Parkinson. nunca ouvi falar. Bom, só para a gente dar uma introduzida sobre o assunto para o senhor, seria basicamente assim: a nanotecnologia, a intenção dela é diminuir a dosagem da medicação para diminuir os efeitos colaterais, né? E como que ela ia funcionar? Diminuindo a dosagem, a gente ia deixar o medicamento, né, menos eficaz. Só que daí, na prática, a nanotecnologia vem, faz uma encapsulação na medicação, como se fosse um comprimido mesmo, só que por ser tão pequena, ela consegue adentrar no corpo pelo sangue e ir até o ponto-alvo, por exemplo, o sistema nervoso central. E aí, então, ela é liberada lá nesse ponto-alvo. E isso deixa o efeito muito alto, o efeito desejado da medicação, numa dosagem muito menor. De dar, né? Não só uma relação, uma esperança no futuro, né, na tecnologia. Ouvindo falar disso, porque parece tão abstrato, né? Tão absurdo. Para mim, eu acho, né, uma ideia excelente. As pessoas que eu já conheci que têm o Parkinson, ele não regride, né? A tendência dele, a idade vai piorando, Sim. né? Entendendo? De parar de andar, de dirigir, isso aí eu fico Com receio, muito receioso de parar um dia. Tudo que é da ciência vier para ajudar, eu tô dentro. E aproveitando, como que é o acompanhamento do tratamento do senhor? 6 meses eu passo na médica. O senhor passa na médica? Passa na médica, faz o exame de choquinho, né? Aham. Que é horrível esse exame. Explica como é esse exame do choquinho, pra quem não sabe. O exame de choquinho é nada mais que uma máquina e com 2 agulhas e ele vai no nervo, coloca e dá o choque. E o choque é a mesma coisa que vão enfiar um prego na tomada. O primeiro que ele você não está esperando, mas o segundo em diante é terrível, é um choquinho que incomoda muito. Mas regredir, não regride. E o senhor faz todo o acompanhamento pelo SUS. Pelo SUS, medicamento pelo SUS, tratamento também. Exame todos pelo SUS. É meu convênio particular. Tem alguma mensagem, alguma coisa para deixar pra gente agora? Olha, eu tenho um filho que também tá tremendo. Entendeu? Eu aconselho essas pessoas a correr atrás, porque o meu dava sempre tremor essencial. E eu sentindo cada vez, ia pegar uma chave de fenda, ia colocando parafuso, dava difícil achar o parafuso. Fui insistindo com a médica até que ela, né, fez o exame e constatou. E hoje sou aposentado por causa de Parkinson. O tremorzinho que começa, tem uns que falam, é que eu vivi ontem à noite, mas muitas vezes não é. Tá bom? Obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito obrigada eu. Obrigada, gente, por ter participado. Espero que você chame eu para ser a cobaia desse A gente chama. trem aí. Gostaria de agradecer os nossos participantes, Guilherme e Fernanda. Muito obrigada por terem vindo. Quer deixar alguma mensagem? Procure médico se caso vocês sintam algum dos sintomas, tá bem, gente? É isso, até mais. Tchau, até. Importante lembrar que esse trabalho é um projeto universitário, não somos profissionais formados e nem especialistas no assunto. Caso você sinta qualquer sintoma citado anteriormente, procure um médico. Queremos agradecer os nossos professores que deram a ideia do projeto, Daniel e Ana Luísa. Também queria agradecer o pessoal que forneceu a rádio, da Rádio Cultural aqui em São José dos Campos. Foram muito gentis com a gente, inclusive o meu pai por ter participado do nosso trabalho. E eu acho que é isso. Apoiem a ciência e até a próxima.